Olá a todos, vamos para o terceiro vídeo dessa série dessa semana. Nesse terceiro vídeo a gente vai estar abordando a parte de figuras, né? Então tem alguns conceitos importantes, como é que a gente trabalha com as figuras, como é que a gente cria figuras customizadas, tá? Porque a gente usa muitas figuras para diversos usos, seja para fazer o design de uma prancha, seja para marcar uma região no mapa. Então tem diversos usos para mim estar trabalhando com as figuras, né? Então, a princípio, vamos ver como é que elas trabalham e depois a gente pode exemplificar mais para frente algum tipo de trabalho com essas figuras. Os exemplos que eu vou dar primeiramente seria na configuração de uma prancha. A gente está trabalhando mais a questão de fazer o design de uma prancha, que a gente entende que uma apresentação de um projeto, a prancha ela não deve ser algo igual uma prancha técnica que vai para a obra. Você está apresentando para um cliente, então tem que ter cor, tem que ter um logotipo, tem que ter um texto com uma fonte diferenciada. Então a gente tem que trabalhar essas questões. Mas vamos falar das figuras. Então nós temos aqui na barra de ferramentas, eu tenho ferramenta retângulo, ferramenta elipse e ferramenta polígono. Primeiro, é bom deixar claro que embora seja retângulo e seja elipse, está embutido aqui também quadrado e círculo. Então quando eu clico aqui no retângulo, se eu só fizer o retângulo, simplesmente sem clicar em nada no teclado, ele vai fazer um retângulo do tamanho que eu escolhi ali. Tá? Deixa eu só corrigir aqui que eu estou fazendo na página principal. Vamos fazer na página 1. Senão eu vou estar fazendo na página principal. Então aqui, retângulo, se eu clicar e fazer simplesmente, eu vou estar fazendo um retângulo. Se eu quiser um quadrado, já quiser sair no quadrado, para não ter o trabalho de colocar e mudar as medidas, eu aperto o Ctrl. Então, quando eu faço com o Ctrl, ele já faz o quadrado para mim. Ele já faz medidas de lado e altura e base igual. A mesma coisa é para elipse. Se eu não colocar nada no teclado, ele vai fazer uma elipse. Ó. Se eu apertar o Ctrl, ele faz o círculo. Tá, então está aqui as duas figuras. E é importante que essas duas figuras elas tenham os parâmetros. Eu cliquei no quadrado, o retângulo tem os parâmetros próprios, o círculo tem os seus parâmetros próprios. Nós vamos ver já. Além desses dois, eu tenho a possibilidade de fazer também ferramenta polígono, onde eu determino quantos lados eu vou fazer. Ó, aqui em cima, então posso fazer, por exemplo, um polígono de 8 lados. E aí, de novo, se eu não apertar o Ctrl, ele vai fazer esticado. Se eu apertar o Ctrl, ele faz regular. Faz a figura regular. De 8 lados. Tá? Além de eu poder fazer esses três, eu tenho a possibilidade também de desenhar linhas. Então aqui, ó, eu tenho um comando, ferramenta mão livre, mas como eu falei no vídeo anterior, eu tenho uma flechinha embaixo que eu posso chamar outros comandos. Então eu aperto. E eu tenho essas formas todas de fazer linha. A mão livre, linha 2 pontos, por caneta. Tá? Então, por exemplo, a mão livre seria riscar com o mouse livremente. Se eu colocar a opção linha 2 pontos, é muito usado a linha 2 pontos. Eu dou um clique, seguro e solto na onde vai acabar a minha linha. Então isso é bom para fazer uma linha reta entre dois pontos. Além disso, eu tenho a Bezier, que é uma forma de fazer linha curva. Ó. Você vai clicando, ele vai fazendo essas tipo umas antenas que ficam tangenciando a curvatura. Você clica e arrasta, tá? Então, vou fazer novamente. Então, está ali a caneta, ferramenta de caneta. Então, eu clico um ponto, no outro, se eu der um clique só, ele vai fazendo com pontas, ó. Agora, se eu der um clique e arrastar o mouse, ele faz essa linha que tangencia a curva. Tá? Isso depois tudo nós vamos editar, só para mostrar os tipos aqui. Então eu tenho também a caneta em si, que também, se eu clicar e arrastar, é bem parecido com a outra opção. Depois eu tenho o Bespline, que também é um pouquinho diferente, que esse, você não vai clicar e vai gerar uma
tipo uma antena que eu falei com duas pontas. Ele vai fazer muito parecido com a linha S-Spline do AutoCAD. Quem já conhece o AutoCAD sabe o que eu estou falando. Então, ele é diferente, porque ele cria uma curvatura e um ponto de ancoragem que mexe nessa curvatura. Depois, quando a gente for editar, a gente vai ver novamente. Tenho também polilinha. A polilinha, ela tem como objetivo de você volta no mesmo ponto para fazer uma figura fechada. Tá? A polilinha garante que aqui, ó, nos cantos tá fechado. Então está aqui a polilinha. E curva 3 pontos, que é uma outra forma de fazer curvatura. Ó, você vê que eu clico, arrasto, e ele fica preso o cursor bem na angulação. Então você tem todas essas possibilidades de estar fazendo desenhos vetoriais, com as 3 figuras e com as possibilidades de linha. Tá? Ainda tem mais uma outra possibilidade aqui, mídia artística, mas esse aqui eu não vou entrar, eu vou deixar para vocês explorarem. Eu vou no que é assim, mais básico. Tá? Então vamos falar de edição. Tá? Como é que se dá a edição desse recurso? Antes de falar de edição, tem um conceito importante que vocês devem se atentar. Quando eu faço um retângulo ou um círculo, este retângulo e esse círculo, pegando por base os conhecimentos já falados em outros semestres sobre Revit, modelagem paramétrica, então essas figuras criadas, elas são paramétricas. Como assim elas são paramétricas? Elas são alteradas por parâmetros. Então quando você clica num retângulo, você tem aqui, ó, eu posso alterar a sua largura só digitando o valor. Então eu vou ali e digito o valor. Eu quero colocar uma característica diferente, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, quando eu pego, eu vou mexer aqui, ó, eu posso mudar várias características aqui em cima. Eu posso mudar, por exemplo, eu posso mudar essa forma de recortar. Se eu for recortar, se eu puxar aqui, eu tenho uma ferramenta que eu já vou mostrar aqui, que é a ferramenta forma. Se eu for puxar, ele vai recortar de acordo com o que eu escolher, ó. Então isso tudo são situações paramétricas, tá? Então novamente, eu pego este retângulo aqui, eu pego este de baixo chamado ferramenta forma, e eu escolho se eu quero fazer circular, convexo, côncavo convexo ou chanfrado, e arrasto, só arrasto, ó. Mas se eu não estou satisfeito, eu vou apertar, só troco o botão, ó, e ele muda para mim. Então isso aqui é uma figura paramétrica. O círculo é paramétrico? O círculo também é paramétrico. Tá? O que é paramétrico? Paramétrico é quando eu altero parâmetros e ele altera a forma, seja de uma figura bidimensional ou seja de uma modelagem 3D. Então no caso essa figura aqui, eu vou ali em cima, ó, eu boto para fazer um dente, um Pac-Man aqui, faço um recorte. Então aqui neste ângulo eu posso ir alterando o ângulo. Ó. Tá? Tudo isso é paramétrico. Eu tenho outras figuras também, além da ferramenta polígono. Posso fazer uma estrela. Então eu faço essa estrela, vou apertar Ctrl para ficar regular. Só que ela tem 5 pontas. Eu clico aqui, eu aumento o número de pontas. Eu mudo o distanciamento dessas pontas. Tá? Então, como vocês observem, todas as figuras que vocês criam, tá, elas são parametrizadas. Parametrizadas é que eu vou mexer nos parâmetros dela e vou alterar ela. Porém, seja em modelagem 3D, seja em modelagem 2D, você trabalha com duas formas de modelar. Isso já foi falado quando foi falado de Revit, esses conceitos, então eu vou resgatar esses conceitos novamente. Então, na verdade, nós temos, eu vou usar a expressão paramétrica. Então eu tenho a modelagem paramétrica, que é fazer uma figura 2D ou fazer uma modelagem 3D usando só parâmetros, só alterando aqui e a forma se alterando. Eu tenho a modelagem direta, que chama. A modelagem direta é o oposto da modelagem paramétrica.
Isso aqui, elas estão em contraposição entre si. Enquanto a modelagem paramétrica, eu clico aqui e altero aqui em cima as variáveis e vou mexendo no objeto. Ó, vou mexer novamente aqui, trocando valor. Ó, tá. Na modelagem direta, eu não faço isso. Se eu quiser alterar a forma, se eu quiser alterar o tamanho, eu tenho que clicar com o cursor e com o mouse arrastar e alterar. Então, fazendo uma analogia lá no SketchUp. No SketchUp é modelagem direta. Então, se eu quero fazer um cubo, eu tenho que desenhar um retângulo, eu tenho que fazer uma extrusão, eu tenho que fazer tudo. Então, o SketchUp, por exemplo, é um software de modelagem direta. Eu não tenho como parametrizar, não tenho parâmetros na hora que eu estou modelando. Já aqui no caso do Revit, eu faço uma parede e eu vou digitando o valor dessa parede e vou alterando. Então, eu tenho a modelagem paramétrica, né? E eu tenho situações onde eu vou ter uma situação híbrida aqui no meio, onde vai ser um pouco de modelagem paramétrica e um pouco de modelagem direta. Tá? Então, os sistemas de modelagem, seja modelagem bidimensional, seja modelagem tridimensional, ela vai ser isso aqui basicamente, vocês vão perceber em qualquer software. Ó, modelagem paramétrica, modelagem híbrida ou modelagem direta. Tá? Então isso aqui é um conceito que já tinha falado em Revit, mas para quem não pegou ou já esqueceu, é importante ressaltar, porque aqui no Corel vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter uma figura paramétrica, nós vamos depois convertê-la para modelagem direta, e em algumas situações você vai trabalhar de forma híbrida. Tá? Eu vou pegar, só para reforçar bem, isso aqui é um conceito importante, tá? Eu vou mostrar num outro software exatamente a modelagem paramétrica, a modelagem direta e a híbrida, que é o 3ds Max, só para reforçar esses conceitos e ficar mais claro ainda. Então, pessoal, esse aqui é o 3ds Max, tá? Não é para vocês terem o 3ds Max, não é a aula de 3ds Max, não é isso. Eu peguei o 3ds Max porque ele é um software que ele consegue ilustrar muito bem esse conceito aqui. Ó. Então, esse conceito de modelagem paramétrica, modelagem direta e sistema híbrido, acho que o 3ds Max é um dos softwares que mais facilita explicitar esse conceito. Então, eu vou usar ele só para, na verdade, mostrar para vocês novamente esses conceitos. E para reforçar que todo software muitos softwares de computação gráfica, você tem a possibilidade de fazer a modelagem paramétrica, a modelagem direta e a híbrida. Então no CorelDRAW ali, depois não vou voltar, mostrei como é que é a modelagem paramétrica das figuras e depois eu vou mostrar a modelagem direta. Então aqui no 3ds Max, por exemplo, é a mesma coisa. Então quando eu venho aqui, ó, eu tenho um box, ó, eu crio essa caixa. Essa caixa é paramétrica, esse cubo é paramétrico. Então quando eu clico nele, só colocar aqui as arestas dele. Então quando eu clico nele, eu venho aqui, eu tenho os parâmetros dele, ó, eu mexo o tamanho dele por parâmetros. Então, essa aqui é uma figura paramétrica, ó, eu deformo ela só pelos parâmetros. Eu não tenho que clicar e arrastar, eu só mexo nas variáveis e o objeto ele se altera. Certo? Então, isso aqui é um cubo paramétrico. Tá? Aí, vamos supor que eu quero mudar a forma do cubo e eu não tenho parâmetro. Sei lá, eu quero pegar esse canto aqui e arrastar. E eu não tenho um parâmetro para fazer isso. Então, o paramétrico ele é muito bom, mas ele tem uma limitação. Você não consegue fazer o que quiser, porque você fica restrito aos parâmetros existentes. A mesma coisa aqui no Corel. Né? A minha estrela, eu posso mudar o número de pontas e eu posso fazer aumentar e diminuir essa distância entre as pontas. Mas eu não faço o que eu quiser. Não tem um parâmetro que faz uma bola aqui na estrela. E aqui eu não tenho um parâmetro que eu faço também uma bola do lado desse cubo. Então, quando você esgota as possibilidades dos parâmetros existentes, você tem que abandonar a parametrização e passar para o que a gente chama de modelagem direta. Tá, então a gente abandona a parametrização e vai para a modelagem direta quando os parâmetros se esgotam. Então como é que eu faço isso aqui nesse caso aqui? Eu vou ter que fazer uma conversão, eu vou ter que quebrar a parametrização. Então botão direito, converter para Editable Poly. No caso do 3ds Max eu quebrei a parametrização. Eu não consigo mais agora mexer nesse cubo de forma paramétrica. Então, mas em compensação eu consigo mexer nos seus vértices. Ó. Então eu consigo mexer aquilo que eu queria fazer. Ó.
que é mexer manualmente. Então agora que eu estou mexendo manualmente, eu estou fazendo modelagem direta. E aqui no Corel vai ser a mesma coisa. Quando eu não consigo mais, os parâmetros não me atendem mais, eu vou ter que quebrar a parametrização. Então você vê que são softwares que têm objetivos, são softwares que são completamente diferentes nos seus objetivos, o Corel e o 3ds Max, mas guardam os mesmos conceitos internamente. Então essa estrela agora eu vou quebrar a parametrização dela. Ó. Botão direito, converter em curvas. Ó. Quando eu clicar em converter em curvas, vai quebrar, vai sair os parâmetros. Ó. E agora eu não consigo mais mexer no número de pontos, mas eu consigo agora mexer livremente, como eu fiz com o cubo, através do ícone aqui, ferramenta forma, eu consigo livremente alterar a minha estrela como eu quiser. Tá? Então você vê softwares bem diferentes, mas que guardam internamente o mesmo conceito. Então, tanto aqui o meu cubo agora eu mexo vértice por vértice, e aqui no Corel eu mexo vértice por vértice. Tá? Então eu estou na modelagem direta em ambos os casos, tanto no Corel quanto no 3ds Max. Antes de eu voltar para o Corel e mostrar como é que a gente vai trabalhar a modelagem direta dos elementos, eu gostaria de mostrar ali o híbrido, só para vocês terem uma noção do que seria um híbrido, senão vai ficar faltando vocês verem como é que é. Ao mesmo tempo é paramétrico e é modelagem direta. Tá? Então no 3ds Max eu vou mostrar um exemplo de situação híbrida. Tá? Que no Corel não vai ter essa situação híbrida, pelo menos não me lembro agora de uma situação híbrida, mas em alguns softwares tem. O Revit trabalha com situação híbrida, o 3ds Max também tem situação híbrida, onde você faz modelagem direta e paramétrica ao mesmo tempo. Então, um exemplo bem simples que eu vou dar aqui para vocês é o seguinte: eu desenho aqui um retângulo. Este retângulo ele é paramétrico, porque eu clico nele aqui, ó, e eu mexo, ó, as laterais dele. Eu vou quebrar essa parametrização, vou transformar em editável, ou seja, agora é modelagem direta. Então esse meu retângulo agora virou uma modelagem direta, ó, eu tenho que mexer vértice por vértice. Ok. E esse retângulo então ele é modelagem direta. Mas aí por cima dele eu coloco uma extrusão, eu transformo ele em 3D. Então eu tenho uma situação híbrida aqui agora. Por quê? Porque a extrusão é paramétrica. Ou seja, o subir e descer, ó, isso aqui é paramétrico. Ó. Mas a linha original, ela não é paramétrica, ela é modelagem direta. Então eu tenho que puxar para cá. Ó, puxar para cá e puxar para cá. Se eu quiser alterar. E aí muda a minha modelagem ali. Deixa eu só voltar ali que ele desengatou o canto ali. Deixa eu pegar aqui esta situação aqui. Tá? Deixa eu puxar. Só puxar, pegar ele pelo meio. Isso. Puxar para cá. E aí eu volto ali. Então eu tenho uma situação híbrida. O subir e descer, que é a extrusão, é paramétrico. Mas toda vez que eu quero alterar a base não é paramétrica. Eu tenho que selecionar um vértice. E eu tenho que pegar esse vértice e mover. Ó. Aí eu volto e ele reconstrói a minha figura. Tá? Beleza, então era essa a ideia de mostrar uma situação híbrida, paramétrica, direta e híbrida. Tá? Aqui no Corel você vai trabalhar mais com a direta ou com a paramétrica. Na situação híbrida não me veio nenhum caso especificamente. Pode ser que tenha situações que são híbridas ainda, onde você vai mexer um pouco diretamente aqui e um pouco ali em cima. Pode ter sim, tá? Mas não é muito, como outros programas como o 3ds Max e o Revit. Então aqui agora vamos falar sobre edição de modelagem direta. Uma vez que eu quebro a parametrização, ó, eu pego isso aqui, está paramétrico. Como é que eu quebro? Botão direito, converter em curvas. Aí vira modelagem direta. Tá? A partir do momento que eu transformar em modelagem direta, todo o ajuste das figuras passa com a ferramenta forma. Porque com a ferramenta forma eu tenho acesso aos vértices. Tá? Eu tenho acesso aos vértices e essa ferramenta forma me permite que eu crie vértices, ó, dando 2 cliques, ó, eu crio novos vértices. Me permite que eu clique em cima de um vértice do delete, eu apago um vértice, ou paro o cursor em cima, botão direito excluir, também dando mesmo. Ó, paro com o cursor em cima,
botão direito excluir. Então me permite que eu faça essa questão de estar alterando. Além de eu pegar e mover, criar vértice, eu posso mudar a característica desses vértices. E eu vou precisar. Então se eu quiser, por exemplo, vamos fazer um design na minha prancha, né? Eu quero fazer um selo com uma onda, uma curvatura. Então eu posso começar, faço um retângulo. Este retângulo aqui, eu aperto o botão direito e quebro a parametrização. Aí agora eu uso a ferramenta forma. Ó. Então os meus vértices, Ctrl Z aqui, vou voltar, estão livres. E eu posso criar novos vértices. Ó. Posso criar um vértice que vem para cá, um vértice que vem para cá. Aí eu tenho a possibilidade de, aonde eu criei esses vértices que estão quinas, eu posso fazer curvaturas. Então, por exemplo, nesse vértice aqui, eu posso, com o botão direito, colocar em curva. Ele vai criar as antenas e ele vai trabalhar com curvas Bézier. Então, toda vez que eu tiver essas antenas aqui, ó, que gera curvatura, é chamado de curva Bézier. Inclusive, nós fizemos curva Bézier aqui, ó, em algum desses elementos. Tá? Não confundir com S-Spline. S-Spline não usa curva Bézier, que é aquela do AutoCAD. Bézier é essa aqui. Depois eu faço novamente ali. Então eu posso clicar nos vértices e ele fez. Vocês viram que eu cliquei neste, ele criou uma antena para cá e uma para cá, permitindo que eu faça a curvatura entre dois vértices. Se eu quiser uma antena neste aqui também, eu vou ter que fazer por este. Ó. Então, botão direito em curva. Ó, porque ele criou uma antena para este e uma antena para este. Então, com isso, eu controlo as curvaturas. Ó, aqui está faltando uma antena, eu venho no do lado. Botão direito em curva. Tá? Ó, ele fez aqui e vem aqui ó, em curva. Eu faço esses dois aqui. Tá? Na verdade, esse aqui fez para cá. Então, esse aqui eu posso voltar e colocar em linha. Então, se eu quiser tirar essas antenas, botão direito em linha. Se eu quero adicionar, em curva. Tá? Aí com isso você vai moldando. Ó. Você pode também ó, esticar essa linha, ele muda a curvatura. Essa antena aqui que eu chamo de antena, você pode esticar ela, diminuir. Eu posso girar ela. E com isso você consegue fazer qualquer formato ó, que você quiser. Tá? Agora eu vou pintar com uma cor, com o botão esquerdo. Ó. Cliquei, botão esquerdo numa cor. Tá? E você vai moldando uma forma que você quiser. Então, se você quiser fazer alguma forma na tua prancha, ou você precisa demarcar uma região sobre uma foto aérea, estou citando dois usos que eu já precisei fazer várias vezes. Tá? Você pode fazer isso. Então, a partir de qualquer figura, você pode quebrar a parametrização e você pode mexer. Um exemplo de elemento parametrizado, que eu gosto sempre de citar, que às vezes as pessoas esquecem, é o texto. O texto também é paramétrico. Então, no caso aqui, eu clico no texto, eu troco, deixo com negrito, eu posso deixar itálico, eu posso trocar o tipo de fonte. Eu tenho várias fontes instaladas, eu posso instalar mais fontes. Ó, então, ó, fiz aqui na letra Bauhaus. Peraí de novo, Bauhaus. Então, essa aqui é uma fonte. Vamos colocar aqui. Vou escrever aqui, render. Então eu tenho aqui a fonte Bauhaus, só que isso aqui tudo é paramétrico. Ah, mas eu queria mexer nessa fonte, fazer uma fonte personalizada. Então para isso você vai ter que pegar e quebrar a parametrização. Ó, botão direito, converter em curvas, você converter em curvas e aí virou tudo uma série de vértices. E aí você poderia fazer uma customização, sei lá, eu quero fazer alguma coisa nesses textos, eu quero que isso aqui fique para cima. Enfim, ó, eu quero que essa fonte minha vai ser com essa característica. Ó. É uma fonte personalizada, alguma coisa assim. Tá? Ó. Vou fazer aqui também, ficar igual. Pronto, então esse aqui, ó, a partir da fonte Bauhaus, eu personalizei uma característica. E agora é a fonte Rafael Ledo.
tá? Mas então você vê que até o texto eu posso estar fazendo essa customização, essa personalização. A partir de uma fonte dada, eu quebro e eu altero. Tá? Então, a gente vai fazendo aqui o fechamento do vídeo 3, mas a gente continua no vídeo 4 dessa semana a falar sobre esses ajustes aqui com a parte de figura, só finalizando ela. Tá? Vamos dar uma olhada de novo ali na caneta e a gente continua no próximo vídeo. Valeu!